A graça e a paz, eu vou estar lendo aqui um trecho da parábola do filho pródigo, que mostra como que é maravilhoso o trabalhar de Deus para levar o homem à consciência plena do seu próprio estado miserável em que se encontra. Aqui no versículo 17 ao versículo 19 está escrito assim: E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O que mais me chama a atenção nessa parábola, que é o ponto fundamental das lições de Cristo aqui nesta parábola, é o começo do versículo 17, onde fala assim: e caindo em si. O que significa caindo em si? Bom, primeiramente você já compreendeu que essa é a parábola do filho pródigo, e esta passagem se refere logicamente ao filho pródigo. Pródigo significa esbanjador, aquele que gasta os seus recursos. Pródigo significa aquele que não dá valor àquilo que Deus dá para ele, e ele esbanja aquilo, gastando de uma forma totalmente inútil, sem proveito nenhum para a sua própria vida. Nós comumente fazemos isso. Eu vou mostrar para vocês no desenvolvimento desta palavra. Então, caindo em si. O que significa cair em si? Significa a pessoa ter consciência do seu próprio estado, consciência clara, uma visão clara daquilo que está acontecendo ao seu redor, um entendimento correto da situação onde a pessoa se encontra, como se encontra naquela situação. Isso que significa cair em si. Então, caindo em si, este jovem caiu em si, teve consciência do seu estado. Mas vamos analisar a respeito do que ele teve consciência com relação à sua situação. No versículo 17, depois que fala caindo em si, está escrito assim, que o jovem olha para a sua situação e pensa: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. É a primeira clareza de entendimento que este jovem tem quando ele cai em si. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Que coisa interessante! Aonde estava este jovem? Onde estava este jovem antes dele cair nesta situação? Uma situação de penúria, uma situação de miséria, um verdadeiro chiqueiro, como você sabe muito bem que foi o último estágio de dor, de sofrimento daquele jovem, antes dele ter um despertamento pleno a respeito da sua situação. Mas antes do chiqueiro, onde se encontrava este mesmo jovem? Se encontrava na casa do pai dele, na fazenda do pai dele. Ali ele comia pão em abundância. O pão era abundante ali. Mas veja, antes ele não dava valor no pão abundante que ele era posto sobre a mesa para ele se alimentar. Agora ele sente falta daquele pão. Antes não dava valor, agora sente falta, porque é sempre assim que acontece com cada um de nós. Aquilo que nós temos hoje, na maioria das vezes nós não damos valor. Não damos valor. Temos em abundância, temos a segurança de que não nos vai faltar. Estamos acostumados com aquilo que a gente tem. Então, este jovem agora ele passa a lembrar da abundância de pão que os funcionários do pai dele, os servos do pai dele, comem todos os dias à mesa, e ele ali perecendo fome, dentro daquele chiqueiro, perecendo fome, porque era onde aquele jovem se encontrava, dentro do chiqueiro. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Agora ele valoriza o pão que ele não tem. Ele não tem mais o pão que ele tinha lá, junto à presença do pai dele. Não tinha mais o pão. Esse pão também é uma representação, se nós levarmos para o campo da alma, para o campo do espírito, representa o evangelho. Representa também aquelas pessoas que, diante da presença de Deus, onde lhe era servido o pão do evangelho, porque o evangelho é o pão que desceu do céu, como está escrito na palavra de Deus, pela própria boca do Senhor Jesus Cristo: eu sou o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. A pessoa estava ali se alimentando constantemente daquele pão, mas não dava valor ao evangelho. Agora, no chiqueiro do mundo, ela lembra, na sua fome, no seu desespero por amor. Madre Teresa de Calcutá tem uma frase muito interessante que eu acho com relação a essa questão de fome por amor. Ela fala assim, que a verdadeira fome do homem não é por pão, mas por amor. E é uma verdade, porque lá em Amós 8:11 fala assim: nos últimos dias, diz o Senhor, lançarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor Deus. O que o Senhor Deus está querendo dizer com isso lá em Amós 8:11?
que a maior necessidade do homem é espiritual, muito mais do que a necessidade física. Logicamente que Deus é um Deus que nos sustenta, logicamente que através de um trabalho honesto nós podemos conseguir a subsistência do nosso corpo, a subsistência daquilo que precisamos para a nossa vida, para a manutenção da nossa vida física. Mas esta ainda não é a maior fome, a fome principal da humanidade, mas sim o amor. E esse amor só pode ser encontrado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nossa alma só pode ser satisfeita pela palavra de Deus. Por isso que em Amós o Senhor ele fala que nos últimos dias lançará fome sobre a terra, ou seja, ele permitirá que a humanidade tenha fome. Ele causará esta fome para que o homem venha ter fome verdadeiramente do Evangelho, para que o homem venha identificar qual que é a sua verdadeira necessidade. Veja este jovem, enquanto na casa do seu pai, na fazenda do seu pai, não valorizava o pão em abundância que estava sobre a mesa, mas agora ali dentro daquele chiqueiro, a primeira coisa que ele lembra diante da terrível fome que ele estava passando era daquele pão gostoso, quentinho, saboroso servido pelo seu pai quando ele estava na presença do seu pai, quando ele estava no seu lar. O segundo ponto de clareza de entendimento, de consciência que este jovem tem dentro daquele chiqueiro está aqui no versículo 18, quando ele fala: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Olha só, vou me levantar e vou até a casa do meu pai, eu vou encontrar o meu pai. Veja, ele saiu de onde? Antes de estar dentro desse chiqueiro. Ele saiu exatamente da presença do pai dele, mas agora ele sente falta da presença do pai. Ele não estava, enquanto ele estava na presença do pai, ele não estava se sentindo completo, satisfeito, devido às suas paixões internas, devido às iniquidades do seu coração, devido à escravidão pelo pecado e ao pecado que se encontrava dentro dele. Então a presença do pai não lhe era interessante. Ele queria algo mais emocionante para o seu espírito, para a sua alma, coisas carnais, coisas que estimulavam fortes emoções. Então ele sai da presença do pai, mas agora dentro do chiqueiro ele sente necessidade de se reaproximar do pai. Ele sente necessidade de estar junto do seu pai. Vou me levantar e ir até o meu pai. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Olha só a necessidade que ele sente de voltar para a presença do pai dele. E é a terceira consciência agora que esse jovem tem. Quando ele fala, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, ele fala assim: e direi para o meu pai: pai, pequei contra o céu e perante ti. Coisa que ele não tinha, essa consciência de pecado, de erro, essa visão clara a respeito das suas transgressões. Enquanto ele estava numa situação boa, ele não pensava sobre as suas condições, sobre a sua necessidade de estar na presença do Pai constantemente, de permanecer na presença do Pai. Talvez se julgasse até mesmo santo demais, justo demais, a ponto de pensar que, se afastando da presença do Pai dele, ele poderia se manter ainda em integridade moral e espiritual. Meu irmão e minha irmã, ninguém consegue se manter em integridade espiritual, moral. Ninguém consegue manter a sua santidade, vamos dizer assim, a sua retidão longe da presença de Deus. Não é à toa que o Salmo 1, Deus fala para nós nos apartarmos da roda dos escarnecedores, do caminho do transgressor, nos apartarmos dos zombadores. Por quê? Porque essas pessoas acabarão nos influenciando se nós nos misturarmos com ela. Então este jovem, com certeza, ele acreditou que, se afastando da presença do pai dele, ele poderia ainda manter a sua integridade. Ele não pôde, de fato não pôde, e ninguém pode. Então, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Agora ele tem consciência de que ele também cometeu um erro diante de Deus, ou seja, ele teve consciência que ele pecou não somente contra o seu pai, mas ele teve também um pecado, ele pecou contra as leis divinas, ele feriu as leis divinas que regem todo o universo e toda a humanidade, coisa que ele não tinha consciência lá na fazenda, coisa que ele não tinha consciência enquanto estava na presença do seu pai. Não é que na presença de Deus nós não tenhamos consciência, ou Deus não nos traz consciência do nosso pecado, mas é que nós temos uma tendência, irmãos, de quando estamos na presença de Deus, quando estamos na igreja, quando estamos seguindo aquilo que é da vontade de Deus, o caminho da retidão, nós temos uma tendência de relaxarmos,
de relaxar a nossa vida espiritual. E aí começa a nossa queda. Aí começa, através desse desleixo espiritual, começa a nossa ruína, e isso vai acontecendo sem a gente nem perceber. Quando a gente percebe, a gente já se encontra dentro, longe do Pai e dentro de um chiqueiro. A outra consciência que este jovem teve aqui, no versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Veja só, ele chegou num grau tão baixo que ele não se sentia mais nem filho de Deus, ele não se via mais como filho de Deus. Será que essa não é a tua situação? Você foi tão longe que hoje você não se sente mais digno nem mesmo de ser chamado filho ou filha de Deus? Mas eu digo uma coisa para você: se você já não está se sentindo mais digno de ser filho de Deus, é sinal que o Espírito Santo de Deus te trouxe a consciência do seu estado. Então tudo que você tem que fazer é voltar imediatamente para a presença do Pai, porque Ele está de braços abertos para te receber de volta. Se você está tendo essa consciência de que você foi longe demais, é sinal que o Espírito Santo iluminou o seu entendimento. Veja quantas pessoas vão longe demais e ainda não alcançaram essa consciência que você está tendo. Sei que a situação que você se encontra é dolorosa, sei que o estado que você se encontra é difícil, é de sofrimento, é de dor, é um verdadeiro chiqueiro, longe do Pai. Só encontramos chiqueiro à nossa frente. Chiqueiro aqui nada mais é do que as desilusões que vêm nos trazer, nos chamar à realidade da vida. Benditas sejam as desilusões da vida. Benditas sejam as desilusões que vêm nos trazer, nos chamar à realidade. Não fossem as desilusões, nós continuaríamos apegados ao chiqueiro, ao nosso chiqueiro. Nós continuaríamos apegados aos nossos erros. Nunca seríamos despertos, não fossem as desilusões. Já parou para pensar que esse jovem só foi dar valor ao pão que ele comia na fazenda do pai dele? Ele só foi dar valor à presença do pai dele. Ele só foi dar valor ao título de filho do pai dele, filho de Deus. Quando ele perdeu através da desilusão, quando ele perdeu tudo aquilo que ele valorizava. Então por isso que o chiqueiro ainda é necessário à vida do homem. É necessário nesse sentido, porque o chiqueiro ele desperta a nossa consciência. Faz com que nós venhamos nos desapegar daquilo que não tem valor para verdadeiramente valorizarmos o que realmente tem valor na nossa vida, valores eternos. O chiqueiro tem esse poder, claro, um chiqueiro que é trabalhado pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. O Espírito Santo usa situações dolorosas na vida do homem para levá-lo a uma consciência plena daquilo que realmente tem valor. O filho tinha tudo na casa do seu pai, mas ele não valorizava. Ele achava que o que tinha valor eram as festividades lá fora, lá no mundo, com seus amigos, com mulheres de vida fácil, prostitutas, gastando toda a sua riqueza, o seu dinheiro, gastando a sua herança. Essa herança hoje que Deus nos deu é o seu tempo, a sua saúde, até mesmo os recursos financeiros, sim. O que você está fazendo com esses recursos que Deus te deu? Não só o dinheiro, mas principalmente a sua saúde e o seu tempo. Com que você está gastando o seu tempo? Toma cuidado, meu irmão, toma cuidado. Nós às vezes investimos muito do nosso tempo e saúde naquilo que não vai nos trazer retorno espiritual nenhum, aquilo que não vai nos trazer valores espirituais nenhum para a nossa vida, onde nós poderemos acabar também a semelhança do filho pródigo dentro de um chiqueiro, qualquer chiqueiro, porque o mundo é cheio de chiqueiro. Tem muitos chiqueiros aí fora, o chiqueiro das drogas, da prostituição, o chiqueiro das desilusões e tantos outros tipos de chiqueiro. Então, o chiqueiro ainda é necessário, infelizmente, na vida de muitos, porque ele desperta a consciência, faz com que a pessoa verdadeiramente venha valorizar aquilo que antes não tinha valor para ela. Faz a pessoa clarear a sua visão, enxergar com perfeição o valor daquilo que realmente tem valor. Agora o filho pródigo enxergava o valor do pão que ele comia lá, ao invés da lavagem de porco que ele estava com vontade de comer. Agora ele enxergou o valor do pai dele e que ele precisava estar de volta à presença do pai dele. Agora ele enxergou o valor de ser filho de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Você não precisa ir para o chiqueiro, mas se você já parou em algum tipo de chiqueiro aí fora, volte, o Pai está te esperando, o Pai não vai te rejeitar.
O pai recebeu o filho pródigo de braços abertos e assim vai ser com você também. Fique com Deus.